Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio da nova temporada do podcast Movimente. Dessa vez a gente está com o tema saúde mental, então abrangendo ali tudo que fala sobre saúde mental. Então a gente tem filmes de diversos assuntos e o filme de hoje é As Vantagens de Ser Invisível. Para apresentar comigo, integrante do grupo, nós temos a aluna Duda. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já devem ter me visto em alguns outros episódios. E cá estou eu novamente, participando, e agora estou no 4º ano de psicologia. Vamos, mais um ano de luta. E de convidada, a professora que é até responsável pelo projeto e que está com a gente. Pra gente que é aluna, a gente chama ela de Bina, né? Então, a Bina. Olá, pessoal. Pode me chamar de Bina mesmo. Acho que é a segunda vez que eu venho, né, no podcast do Movimente. E estou muito animada para a gente discutir o filme de hoje. Obrigada pelo convite. E a gente tem um aluno da PP, o Jefferson, que não participou ainda de nenhum episódio. Está animado para participar desse? O primeiro, né? Um pouco nervoso aí, mas acho que eu vou sair bem. Que bom. A gente está então com esse filme, né? As Vantagens de Ser Invisível. É baseado num livro. Eu li o livro e assisti o filme. E então, assim, é um livro/filme que eu gosto muito, acho muito interessante. A gente tem muitos assuntos aí pra discutir. E o mais interessante do filme, né, já começando a discutir sobre ele, é que quem escreveu também participou da construção do longa-metragem, né, do filme. Então, trouxe muito próximo ao que foi escrito no livro. E, assim, é um filme bonito, pesado, sensível, né, que traz temáticas bem complexas, né, pra gente falar a grosso modo, mas que durante todas as cenas e o processo do filme todo, que aí a gente vai falar do Charlie, né, são situações pesadas, tristes e sensíveis. Aí eu chorei. Foi a primeira vez que vocês assistiram o filme? Não, As Vantagens de Ser Invisível já é um dos meus filmes preferidos também. Eu já assisti ele diversas vezes e cada vez que eu assisto ele de novo, você percebe um detalhe, você descobre alguma coisa nova de novo que tá ali. E ele se trata, assim, de um filme muito sensível. Tipo, pra psicologia, ele traz diversos assuntos de uma vez. São vários traumas, vários acontecimentos ali que dá pra tirar bastante coisa. E é por isso que eu acho que eu gosto tanto dele. Que cada vez que eu assisto é alguma coisa nova, diferente ali. E você, Bina, já tinha visto o filme? Já tinha visto, eu revi, porque fazia bastante tempo que eu tinha visto. E é um filme clássico, né? Quando a gente vai pensar em saúde mental, adolescência, a temática da violência, né, do suicídio. Então, ele une, né, tantas temáticas que não estão tão distantes, infelizmente, não estão tão distantes da adolescência, que já é uma fase difícil por si só, né? Então, como a Duda introduziu, o Charlie é o protagonista, né? E o filme se passa na década de 90, né? Sim, tem fita cassete, né? É muito legal essa troca, assim, também, que sai da parte que a gente vai debater um pouco sobre saúde mental, mas até na perspectiva de como que eles constroem essa parte das luzes, troca de cena para trazer a questão da memória, a questão de quando ele considera aquilo como alucinação, né? A questão da Sam, que é outra participante aí do filme, a personagem, que ela sempre está aparecendo como um brilho, que eu vejo como seria a luz para ele, que eles fazem muitas trocas, né? De vivências. Eu gosto muito do modo como o filme é filmado, assim, tipo, eu sinto... Ele é um filme que tem uma luz, um fundo escuro. Sim. Só que ele tem momentos de claridade. Você falou da Sam, eu acho que um momento que me marca muito, uma cena que me marca muito, é no final, quando ele começa a entrar... O Charlie, né, ele passou ali por traumas e no começo ele acabou de passar por uma internação. O filme vai contando ali do primeiro ano do colegial dele, que seria aqui, né, no Brasil, e termina com os amigos que ele fez indo embora e ele começa a entrar ali num surto. E é um momento que o filme é muito claro, tipo assim, ele brilha e ele chora e ele tá todo vermelho e a roupa dele ele vai tentando desabotoar ali porque ele tá de terno.
E eu gosto muito disso, como o filme trata essas ideias. E esse negócio que você falou da Sam, a gente gravou, né, um episódio que a gente teve muito insight, agora que você falou isso da Sam, é verdade, ela parece como um brilho. E essas cores também têm esse significado, né? Porque a gente vai vendo que é no processo do filme que memórias, que traumas saem da escuridão, saem lá dos porões, né, da memória, que é uma forma que a nossa mente usa para a gente se proteger, né? Na psicologia a gente estuda muito isso, que tem situações que são tão difíceis para a gente viver que nós usamos um mecanismo de defesa que joga essas memórias lá, né, para os sótãos ou terraços, né? É mais sótão, né? Vamos pensar em escuridão, para as cavernas da memória, né? Pensando também no mito da caverna do Platão, lá, né? Naquela dimensão que a gente perde um pouco o contato com o todo do real. E a partir do momento que vai sendo possível para a gente ter contato com aquilo, isso é associado à conscientização desses conteúdos. E a consciência, ela é relacionada à luz, né? A luz da consciência, a consciência que clareia, né? Então, também tem seus significados. Muitos insights hoje. É por isso que naquele momento ali da crise final dele, seja abrir, soltar também. Uma luz, uma liberdade, até para ele entender. Porque assim, a gente, pegando agora no início do filme, a gente vê que ele passou por um trauma. Só que de início a gente não sabe exatamente o que foi. E o filme começa com ele escrevendo cartas para um amigo que não existe. Assim, teoricamente, até o livro, para quem leu, são as cartas dele escritas para esse amigo. E você acha, Bina, que essas cartas eram um modo dele tentar lidar com o problema? É um processo, escrever cartas, né? Escrever diários é um processo muito recomendado, né, para as pessoas. A gente ter registrado as nossas condições de lembrar das coisas, e isso é uma condição até da gente ir ampliando aos poucos a consciência, porque a gente tem uma tendência, se fica só na nossa memória, a achar que antigamente a gente era feliz, a generalizar situações, e a escrita tá concretizada as minúcias das vivências, então não tem jeito de você não lembrar, né, porque a nossa percepção, nossa memória, ela tem uma percepção seletiva. E a escrita está concretizado todos esses processos, né? E o processo de escrever está associado ao processo de tomada de consciência. Sim. E além de fazer essa parte, assim, desse processamento também, do que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando, e essa parte de escrita, não é que você tem que escrever um livro que seja lindo, né? Todo, assim, com minúcias e gramaticalmente correto. Não, é para você, né? Assim, não é para sair publicado. E uma coisa, assim, do início que a Ana trouxe, né, é que, vamos lá, o Charlie é um menino de 15 anos, né, que o melhor amigo dele, ele cometeu suicídio, então ele tá vivendo um processo de luto, né, e recorrente aí vem também a morte da tia, que ele considera a todo momento, né, antes de chegar no final do filme, a querida tia Ellen, né, então, e assim, o final do filme... É muito triste. Mas ele tá passando por isso e ele é uma pessoa isolada, né, quieta, retraída, não fala muito sobre seus sentimentos com outras pessoas, até para os pais, né, ele não quer incomodar ninguém. Em todas as suas relações ali a partir do filme, ele sempre tá tentando até fazer um processo de sempre agradar o outro, mas nem sempre agradar a si, né. Até porque tem os debates ali de relações, de amor, né? Tem uma das frases que me marcou muito, que é: nós aceitamos o amor que pensamos merecer, né? Eu escrevi essa também. Nossa, essa frase muito marca. Eu acho que dá para refletir isso de várias perspectivas durante o filme, porque o Charlie, além dele ter sofrido uma violência, né, os ciclos também que fazem parte dele sofrem violência. A Sam, que retrata ali a questão da violência sexual que teve com o chefe do pai dela, a questão da própria irmã dele, né, que estava em um relacionamento abusivo e ele tentou impedir e não sabia como lidar com aquilo.
A questão do amigo dele, o Patrick, né? Ser uma pessoa que estava se relacionando com outro homem e não poder falar sobre isso. E a gente entra em vários níveis de violência, né? E até a Sam, uma hora que ela faz ali as pazes com ele, né? Porque tem um momento ali de briga. Ela fala assim, venha ficar com os desajustados. Então, até essa identificação que inconscientemente, até se for parar pra pensar, eles vão tendo. Porque em nenhum encontro deles no filme, eles sentam e conversam todos sobre os problemas. Você vai pegando, tipo, a Sam conta pro Charlie, aí o Patrick conta pro Charlie. Em nenhum momento senta todo mundo e fala sobre os problemas. Mas é como se eles soubessem que eles precisam dar força um do outro para continuar o processo. Vem até essa questão de grupo da adolescência, né? Se a gente pensa nessa questão de identidade, formação, né? Que a gente sempre está tentando ali se encaixar de alguma forma. E eles se encaixam nos desajustados, né? E fazem muitas trocas válidas. Né? Tanto é que a Elizabeth é uma das que mais demonstram, né? Ela é budista, mas ela é punk, né? Aquele momento que assim, a gente quer ser o quê? Ela é engraçada. Então, essa parte que eu acho também legal do jeito que a história é contada, como você falou, ela é escrita por cartas. No livro é assim, no filme também começa desse jeito, dele escrevendo uma carta, então ele acaba sendo muito detalhado. E aí depois que você assiste o filme, que você vai conseguindo entender o comportamento dele que ele teve em certas ações. Tipo, o primeiro trauma na ordem cronológica dele foi o abuso que ele sofreu da tia, depois a morte dela, aí depois o suicídio do amigo dele, e aí essa distância do irmão dele que era um parente ali que ele gostava muito, acaba se distanciando, vai tipo para a faculdade jogar futebol, e aí ele vai acabando se isolando bastante e ele acaba não conseguindo lidar com algumas ações que ele tem, que nem tipo mostra no filme quando ele começa a namorar a Mary Elizabeth. Ele namora não porque ele quer, porque acaba acontecendo e ele não sabe dizer não, porque ele não quer decepcionar as pessoas, ele sente que perdeu pessoas demais na vida dele e ele não quer perder mais, não quer deixar as pessoas chateadas, então ele vai acabando levando tudo com a barriga para tentar conservar o máximo daquelas pessoas possíveis. Só que aí uma hora esse copo transborda e aí é aquele momento de briga que eles não sabem mais o que fazer e acaba tipo tudo dando uma distanciada. E aí isso acaba dando uma refrescada também na cabeça dele, do tipo, preciso organizar as coisas, preciso tentar manter as coisas controladas, entendeu? Então acho que isso que eu acho legal no começo, tipo, esse processo dele que ele tem com os traumas dele. Até a questão que você falou da relação quando ele tinha com a Elizabeth, né? Que todas as relações que ele tinha ali íntima, né? De beijar, de ter relação com alguém, sempre geravam um desconforto nele, né? E assim, aparecia cenas da tia, e se você não vai assistir pela primeira vez ou não leu o livro, você não entende, né? O porquê que aparece a tia, quem que é essa tia, né? E por que gera esse desconforto? Por que ele se assusta, ele não gosta, ele não toca, ele fica meio inseguro, né? Até numas cenas finais, quando ele tá beijando a Sam, ele se assusta, né? É quando ele passa a mão na perna dela, e ele assusta assim, e a Sam pergunta, o que foi? Né? Mas é muito legal acontecer assim, porque na vida real a gente se relaciona com as pessoas assim. Sim. Você vai dar um toque, você vai se aproximar com uma intenção de carinho, de acolhimento, e ela recua, né? Você não sabe por quê, mas o corpo demonstra isso. E aí você estava falando, né, desse processo de construção da dor dele. E aí a gente remete ao título, né, as vantagens de ser invisível. A gente vê que ele tem um quadro de depressão, né? Sim. É uma depressão mesmo que chega no auge ali, né? Bom, é difícil falar isso, né? Mas é um quadro depressivo clinicamente diagnosticado, né? E que é muito comum, eu acho que é até legal a gente falar isso no podcast, porque tem até uma função de esclarecimento. Para a juventude funciona muito assim, com essa ideia, se fosse só a juventude estava fácil, né? Com essa ideia de que se a gente não fala sobre isso, de que se a gente não entra em contato com essa dor, tá tudo bem, né? Vamos beber, vamos comer brownie de maconha, vamos curtir, né? E é vantajoso, porque eu estou aparentemente feliz. O título em inglês, The Perks of Being a Wallflower, uma
papel de parede, né? A vantagem de ser um papel de parede. O Patrick tem uma hora até que fala isso pra ele. Você é um papel de parede bacana na hora que ele pega o Patrick com o Brad e mantém sigilo, né? Então, você é um bom papel de parede, né? Você mantém esse pacto silencioso das coisas difíceis e aí você está no nosso grupo. Só que não é sustentável, porque a dor existe, né? Não é porque a gente tem um machucado, se você tampa ele, nada está acontecendo embaixo da bandagem. Tá machucado, tem que cuidar, né? Porque isso senão pode ir agravando. E os processos de dor são equivalentes a isso. Sim. Não sei se ficou claro. Ele fala uma frase uma hora com a cena no final, que eu acho que é muito isso que você falou. E até, como é o momento que ele está começando a identificar que ele precisa cuidar dos problemas dele, que ela fala assim, que ela nunca sentiu o que ele sentia por ela. E tipo assim, ai, mas você é tão quietinho. Aí ele fala assim, eu sei que eu sou quietinho, mas você não tem ideia tudo que passa na minha cabeça. Se você tivesse ideia, você não ia falar isso pra mim. Eu tava chorando nessa parte. E é muito isso, tipo, eu acho que é uma das partes mais emocionantes do filme. Porque você tem, óbvio, que o choque dos traumas dele, de entender tudo. Mas aquela conversa, até do jeito que ele fala já com a voz fininha, assim, de estar se emocionando com o que ele fala. E eu acho que ela representa muito isso, essa identificação de eu tô tampando os buracos e não tô encarando. E você comentou do irmão dele, eu acho uma parte muito interessante do filme que foge um pouco até assim do que a gente acaba esperando, mas como a família dele acolhe muito bem a situação. Por mais que eles não sentam e conversam com ele, quando ele é internado no hospital, eles vão visitar. Você não vê que ele tem a dificuldade do Charlie é com o mundo fora de casa, porque o mundo dentro de casa é bom com ele. E eu até acho interessante pensar isso na adolescência, porque a relação pais e filhos na adolescência ela é muito conturbada, mas isso ajuda o Charlie até talvez não tomar medidas como a do amigo dele, que se mata. E é uma coisa até que o jeito que ele lida, a única hora que ele fala disso é quando ele tá chapado. E talvez é a única hora, porque como a maconha ela tem o alucinógeno, é a hora que ele começa a falar tudo que ele tá pensando, tudo que ele quer, e o único momento que ele fala sobre o amigo dele e que ele cita o amigo dele, o melhor amigo dele, é essa hora. Depois, não existe amigo, não existe trauma. Eu sou muito feliz, eu sempre vou andar bem na escola. Tem uma questão que, assim, que você trouxe, que a família dele apoia. Eu acho que é porque o foco não era a família, né? Mas a irmã dele, que é a Candace, né, validou, né, no final ali. Ela em nenhum momento duvidou o que estava acontecendo. Ela sentiu na voz dele o que estava prestes a acontecer, né? E uma coisa que ele conseguiu fazer, eu acho que no filme, né, o autor do livro, foi que ele explorou a raiz das inseguranças, né, que ele tem ali, que o Charlie tem como antissocial e de vamos colocar assim, impopularidade, né, de uma outra forma, de uma outra narrativa. Porque a gente sempre, quando vê a adolescência, é sempre o bonitão, o bonzão, que tá tudo bem, né, e tá tudo certo, que podia muito bem ser o companheiro lá do Patrick, ele podia ser o né, do filme, né, que geralmente é o cara que tá tudo bem e que eu lido com minhas emoções assim, tá tudo certo, mas em casa tá tudo mal. E uma coisa que a Bina trouxe sobre a questão da depressão, que muito traz o filme, pra gente não pensar que a depressão é só uma pessoa que vai estar no quarto isolada, triste, sozinha. Não, ele vai pra escola, ele faz as coisas dele, ele estuda, lê muito, mas por que ele lê muito? É uma forma, será que ele usa e se utiliza para sair do mundo dele, da realidade dele, né? Porque ele não consegue lidar com os sentimentos dele, os conflitos que ele tem, porque ele não conversou com ninguém, né? Que é uma... Todo mundo, né? Pode estar num quadro depressivo, vai ter prazer. Vão ter atividades de prazer, né? Exato. Que a pessoa se realiza, né? Mas... Sim. E é não resolve. É uma outra forma que eu acho que esse filme trouxe essa questão pra gente explorar, né? A questão dos sintomas depressivos,
a questão de um quadro depressivo diferente do que às vezes no senso comum a gente pensa, né? E o sentimento de culpa, né, pela morte da tia, né, Sim. que é outra coisa muito comum em vítimas de violência, né, porque a gente entende, bom, vocês leram o livro, vocês devem saber mais, eu não li, que ele, naquele momento que a tia despede, né, antes dela ter o acidente, ele deve ter desejado que essa mulher morra, né, não quero nunca mais ver. E é o pensamento fantasioso que se concretizou. Não, né? Não foi ele, mas na mente infantil fantasiosa eu matei minha tia Ellen, né? E até o surto dele começa com ele perguntando pra irmã dele. E quando eu li o livro, eu era, faz muito tempo, eu era até bem novinha, assim, e eu lembro que fica muito claro que ele foi abusado pela tia. E quando você assiste o filme, pode passar no começo, assim, do filme, não fica claro. Fica só quando... E se você, assim, for parar pra pensar, não fica nem tão claro. Porque a médica fala... Você vê a médica contando pros pais, você vê ali cenas... Nenhum momento, ou a médica ou o Charlie vira e fala que... O Charlie fala que foi abusado, a médica fala, olha, o seu trauma vem de um abuso. E no livro trata isso de uma forma diferente. Eu acho que até no filme trata dessa forma mais branda pra não ser um filme tão pesado, né? E até falando isso, pra entrar numa pergunta de como que adolescentes veem esse filme. A Bina aqui, assim, tá na área da psicologia, você acha que ver esses filmes para adolescentes pode impactar muito? Tem que ser discutido? Tem que ser falado nas escolas sobre? Eu gostaria de escutar vocês que assistiram como adolescentes antes de eu dar a minha opinião. Eu já era mais velha quando eu assisti. Como foi pra vocês? Eu acho que ele tem um fator muito grande tipo, de identificação. Às vezes não numa pessoa só que é igual ao Charlie, mas ele tem um leque ali muito grande de adolescentes e de vários mundos e de como cada um trata a sua dor. Tipo, o Charlie, ele trata os traumas dele de uma forma muito mais isolada. A Sam, que também sofreu do mesmo problema, ela já quer sair mais com a vida, ela se sente às vezes mal por ter tido mais relações com outras pessoas, que isso é desencadeado por causa desse trauma. O Patrick, que tem não trauma, mas ele tem esse desconforto por ele ter ali um namorado, só que o namorado não pode, tipo, assumir por causa do pai que é, tipo, muito religioso, que tem ali uma homofobia. Então ele traz, tipo, todos os personagens, eles têm um pouco de fator, então eu acho que assistindo na adolescência tem alguma identificação. As pessoas vão acabar se identificando com algum personagem ali específico, e por isso que eu acho que ele é tão emocionante, assim, às vezes, de assistir quando você tá mais ou menos na cidade também. Uhum. Eu tenho uma irmã de 16 anos, e ela já assistiu esse filme 6 vezes, né? E aí, conversando com ela, né, que eu falei que ia gravar e tal, e ela fala que ela também se impacta com o Charlie, né? Essa questão de identificação, de como que eu vou lidar com um grupo, se eu vou ser bem aceita, se eu não vou, porque tem essa troca, né? Autoconfiança, insegurança e o que eu sou, o que eu deixo de ser, com a Elizabeth ali sendo meio punk, né? De querer ser roqueira, mas todo mundo, mas você não é budista? Tipo, meio que você teria que estar de branco aqui, meio que, né? Paz e amor. Paz e amor, tá tudo tranquilo. E porque eu acho que acontece muito, eu não assisti na adolescência também, então eu acho que acontece esse processo, sim, de identificação e também de entender o fortalecimento que os grupos têm em relação a algumas coisas. Assim como tem aquele grupo que é o opressor, que é o que comete bullying, tem aquele que está sendo oprimido e mostra muita perspectiva de quem está sendo oprimido, né? E como que isso impacta na vida dele. Não sei se você quer falar, Ana. Eu só ia falar que ele me fez pensar numa coisa que às vezes a gente não parou pra pensar, porque às vezes a gente vem tanto com aquela opinião, tipo assim, o que você acha de ruim? E é verdade, porque quando eu assisti o filme, o meu sentimento como adolescente foi de identificação. Aquela cena do túnel que eles estão tocando a música e você tá ali com o seu grupo de amigos, eu lembro que na época foi esse sentimento de pertencimento a alguma coisa.
De se sentir infinito, né? Eu sou muito avessa essa coisa de falar que é negativo a priori, né? Porque a nossa relação com a arte, ela tem a ver com a nossa subjetividade, né? Com o que toca pra gente. E é ótimo a gente discutir sempre, né? Então, a sua pergunta... a discussão é sempre legal, mas eu não acho que tem que ser adultos que vão lá fazer palestra moralista para o adolescente que não pode usar drogas e cuidado com isso. Não estou também falando que devem, mas traz, assim, né, eu acho que o adolescente não é bobo, sabe? Não é uma coisa que ele vai ver que ele vai sair imitando, gente. Não é assim, né? Ele tem um filtro, né, para escolher seu comportamento. Mas é legal não banalizar, né? A gente entender que o caminho do suicídio é um caminho sério, é um caminho sem volta, é um caminho de dor, né? Então, discutir nesse sentido, né? De que tem vários outros caminhos. Trata até de um abuso de drogas, e aí você pega uma pessoa que é o Charlie, num quadro depressivo, que toma remédios. A gente vê cenas em que ele tá tomando os remédios controlados dele. E ele faz o uso de drogas. Eu acho que isso até traz uma reflexão. Olha como ele ficou, olha como ele se comportou após. Tem uma cena que é até muito pesada, que ele tá na missa, e aí ele vai tomar a hóstia, né, e aí corta a cena, ele tá com um LSD. E é tipo assim, ele abre a boca na igreja e depois a cena já é na festa. Mas eu acho que isso é um bom parâmetro. De que, às vezes, até ele ia na igreja por uma formalidade para os pais, ou não. E aí ele tem o abuso, e até por influência, assim, que a Elizabeth lá tá com ele, e vamos fazer, e legal e tal. Mas eu acho importante porque uma consciência, eu acho que isso é legal, assim. Esse papo moralista das drogas, não use e tal, eu acho que tem que falar muito mais do como funciona. Porque é o que você falou, adolescente não é bobo, até pra ele ter essa escolha. Então, quando a gente vê esse filme e pensa em identificação e esse sentimento de pertencimento, você passa a olhar um filme que é muito triste e com uma temática pesada, como um filme que pode abrir discussões ali com os adolescentes. O jeito que o filme termina dele, né, na caminhonete lá, de braços abertos, é maravilhoso. É perspectiva, peito aberto, né? Uma das coisas não é só o Charlie que usa, né? Tanto é que a Sam, ela bebia muito. Tanto é que fala sobre o ciclo de violência que ela sofreu porque ela vivia embriagada, né? Sobre, você bebeu muito, então você merece, enfim. Que aí não vai dar tempo de discutir isso hoje. Mas, eu acho que o filme traz, assim, pra gente pensar em desdobramentos. Porque o Charlie também poderia não ter desenvolvido um sintoma depressivo. Ele podia ser uma pessoa agressiva, ele podia ter lidado de outras formas com esse trauma, né? E pensar o tanto que é importante um acompanhamento profissional, né? Que é o que traz no final do filme, né? Se você estiver prestando atenção, se você for amigo, não precisa nem colocar só os pais, porque às vezes a pessoa não tem uma família estruturada para isso. Mas se você sendo amigo, perceber isso e poder dar apoio para essa pessoa e falar assim, nossa, eu acho que você devia procurar, dar acolhimento, eu acho que o filme também traz isso, né? E uma das coisas que eu pensei em trazer até pro podcast é de falar do CVV, tá? Se você que está escutando a gente, se conhece alguém, ou se está passando por alguma situação, né, que entre em contato com 188, que é o CVV, ou até entrar em contato com a clínica aqui da Unifacef, que a gente também fornece atendimento psicológico, né, tem o período de inscrição e tudo mais. E tem redes de assistência social, o CAPS, ou CREAS, então é um processo informativo para que vocês também saibam disso, que é muito importante. Bom, Duda. E então, gostaram a Bina, né, que tá participando mais uma vez com a gente. Participou também, né, de um dos primeiros episódios da temporada passada, que a gente gravou ano passado. Muito bom te ter aqui com a gente, né? Você é a professora responsável do projeto. É sempre muito bom ter você nos debates, acrescenta muito. E você que participou, né, com a gente, mas, primeira vez. Primeira e
talvez última. Possivelmente última. Possivelmente última, né? Último Mas vocês ano. podem me convidar, mas... A gente se Claro. convidar como formado, né? É. Uma pessoa pra trazer A a gente gente. tem semestre que vem ainda, né, Edu? Pode fazer uma parte 2 desse filme também. Nossa, eu brinco que a gente tem que fazer um especial de 3 horas de podcast, mas é porque tem filme que tem muita coisa pra falar. E é um filme que trata, eu lembro até que uma parte que fala de até bulimia e dá pra, nossa, entrar em muita coisa. Mas é isso, né? O podcast vai ficando por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @movimente.unifacef, para acompanhar os episódios e os encontros presenciais que acontecem aqui na universidade e são abertos para o público. E a PP, que ajuda a gente aqui a gravar o podcast, então segue lá, né? @UnifacefPP, para você também acompanhar o trabalho deles nesse curso. É isso. Tchau, gente. Um beijo.